Boa noite, pessoal. Em breve vai se iniciar a nossa live hoje com um tema bem legal, falando sobre fibromialgia, né? Essas dores que acometem muitas e muitas pessoas. Boa noite. Oi, boa noite, Mayra. Tudo bem? Deixa eu só colocar o fone aqui, porque a minha casa é bem barulhenta por conta das crianças, gato e tudo mais, então é capaz de eu não escutar. Então eu vou ficar meio que com um headset aqui só para ficar melhor a comunicação. Obrigada, Léo, pelo convite. Eu tô nervosa, gente, então me desculpem, não estou muito acostumada a esse tipo de coisa. Mas eu agradeço muito o convite, é uma oportunidade ímpar de poder divulgar um pouco mais a fibromialgia, né? Que é tão, vamos dizer, palavra que eu posso falar, negativada, mas não é essa palavra, né? As pessoas têm muito, ela é muito, as pessoas têm muito preconceito, né? Por não entender a Sim, fibromialgia. Então eu acho uma oportunidade bacana de poder esclarecer algumas coisas, né? Na medida do que eu souber, claro. que bom. Vamos esperar só mais um pouquinho que o pessoal está entrando, aí a gente já dá uma introdução, né? A gente já começa a falar. Essa fibromialgia que muitas vezes o pessoal fala que é psicológico, né? E aí o É, pessoal que tem a isso é uma das coisas fibromialgia que a gente fica. escuta. O Ficam pessoal que tem bravos, né? Aí eles soltam ficam aquelas bravos. frases assim: se você não está sentindo a minha dor, você não sabe o que eu tenho. Então, se você não tem fibromialgia, você não sabe o que é sentir dor. Não sei se você já escutou isso de algum É, paciente seu. É o que eu mais escuto. De muitos, muitos, todos os dias eu escuto esse tipo de coisa. E olha que eu não falo que é emocional nem psicológico, hein? Eu fujo disso. ou então falar, você pensa que eu estou inventando essa dor, é coisa da minha cabeça, eu estou sentindo mesmo. Mas é verdade, gente. A fibromialgia ela é uma doencinha complicada, né? É complicada de entender. Deve ser por isso que ainda não descobriram tantas coisas, né, sobre a fibromialgia. Deixa eu ver Tá aqui. mais uns 2 minutinhos a gente já começa, aí Tranquilo. depois o pessoal vai entrando, aí a gente vai Bom batendo um que fica papo. gravada também, né? A pessoa que não entrar agora tem a oportunidade de assistir depois. Eu mesma vou querer depois pegar o seu vídeo. Você vai deixar gravado no IGVT? Vou sim. Vou É porque roubar de como, você depois e vou colocar na minha página. é porque como o pessoal tá fazendo muitas lives, né? Tem gente que vê depois mesmo, né? Eu mesma, às Vocês, vezes eu não consigo assistir na hora, eu assisto no horário que dá, até porque sabe que é muito corrido, né? Tem todos os dois trabalhos, mais os filhos, mais marido, mais casa, mais então pós-graduação, então chega uma hora que eu não sei nem como eu consigo fazer as coisas todas, né? Essa dinâmica de vida. correria, né? Tá, Demais. vamos começando. Se apresenta então, Mayra, para Bom, eu sou a nós. Mayra, sou fisioterapeuta, trabalhei com o Léo na Prevent Senior, né, um tempo atrás. Ele foi meu professor também de agulhamento seco, maravilhoso curso. Opa, nem lembrava E, disso. enfim, eu tenho um trabalho focado em dor crônica fora, né, do meu trabalho atual. Eu faço parte de uma associação de voluntários, Associação Brasileira de Fibromialgicos, que é uma associação que conta com bastante voluntários profissionais, né, que prestam serviços de forma voluntária. A gente não cobra nada por esse serviço e a gente faz todo um trabalho em cima da fibromialgia para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E essa é uma associação muito bacana, ela já tem 12 anos, quase 13 anos de existência, ela é bem conceituada, sim, tem um bom relacionamento, por exemplo, com a SBR, né? E a maioria das pessoas que trabalham nessa associação são pacientes de fibromialgia. Então é bem legal. E essa é a minha vida ultimamente, né? Eu tento estudar ao máximo a fibromialgia
e tudo que envolve os sintomas dela para tentar ajudar as pessoas na qualidade de vida. Certo. Mas... E E explica de uma maneira geral, assim, né, o que que é a fibromialgia, que tanta gente fala, que muitos pacientes têm, que com certeza alguém da família tem a fibromialgia, né? E muitas vezes fala, é uma dor que percorre para lá e para cá, né? As pessoas não sabem exatamente o que é. Explica para nós o que é essa fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma síndrome caracterizada pela presença de dor crônica, né? Ou seja, a pessoa tem que ter mais que 3 meses de dor. Ela é musculoesquelética, não é inflamatória, não tem uma causa aparente, ela é generalizada e difusa. E por que ela é uma síndrome? Porque a causa principal, né, é a dor, mas ela vem junto com um monte de outros sintomas. Realmente é um quadro complicado para quem tem a fibromialgia, porque às vezes a gente tem dor só, mas a fibromialgia não vem só com dor, vem com uma bagagem muito extensa de coisas que levam a pessoa a um buraco abaixo, assim, né? Se ela não souber lidar com tudo isso, é uma pessoa que realmente adoece e acaba adoecendo uma casa inteira. Por isso que às vezes muitas pessoas não entendem o que é, porque a gente está acostumado a olhar as pessoas e falar, nossa, você quebrou um braço, deve estar doendo. Olha o seu joelho como está inchado. Então, nossa, como ele está deformado, está torto. A gente está olhando, aí a gente acredita que tem um problema. Na fibromialgia, isso não acontece. Ela não causa deformidade no corpo. Não tem deformidade, não tem nada aparente. Mas a pessoa tem a dor e outras coisas. Então, ela é isso. Ela é uma doença crônica, musculoesquelética, do tipo não inflamatória, que causa dores generalizadas e difusas. A princípio, é isso. Tá. E quais são os outros sinais e sintomas que caracterizam essa síndrome? Porque a definição de síndrome é isso, né? É o conjunto de sinais e sintomas que gera-se uma síndrome, isso se tratando de medicina ocidental, né? Então, quando há um conjunto disso, é caracterizado, a gente se dá o nome de síndrome, né? Então, um dos sinais, sintomas que é o principal, que as pessoas mais se atentam é a dor. Mas quais são os outros sinais e sintomas? Bom, ela vem junto com uma fadiga, né? As pessoas que têm a fibromialgia entram no quadro de uma fadiga muito forte, tem problemas intestinais, né? A síndrome do intestino irritável, pode sentir parestesias, formigamentos ao longo do corpo também, rigidez matinal, ela tem problemas de desautonomia, né? Esses desarranjos do corpo, geralmente o nosso corpo é equilibrado, né, tudo funcionando direitinho, na fibromialgia as coisas podem ficar desreguladas. A pessoa pode ter um monte de, por exemplo, diarreias, pode, num período de crise de dor, sentir ânsias de vômito, vomitar, esses tipos de coisa. A pessoa tem dificuldade para dormir, isso é uma das queixas mais fortes que a gente tem na fibromialgia, a pessoa não consegue dormir, acorda por conta da dor. Cefaleias, pode ter instabilidade emocional, né? Muitas pessoas têm um desequilíbrio, não um desequilíbrio, mas uma instabilidade mesmo emocional muito forte, né? Por ter que carregar essa carga toda, né? O que vale lembrar também, Léo, é que as pessoas, você citou a parte emocional, muitas pessoas dizem que a fibromialgia é uma doença altamente emocional. Que geralmente quando você tem uma depressão não curada, não tratada, você desenvolve a fibromialgia. Na verdade, isso não acontece, gente. Nem todas as pessoas que têm depressão têm fibromialgia. Nem todas as pessoas que têm fibromialgia têm depressão. Gira em torno de 50% da população que tem fibromialgia tem a depressão. Ou a depressão ou algum problema emocional foi um gatilho para acontecer a fibromialgia, para aparecer as coisas, ou ela adquiriu essa depressão depois de ter iniciado com a fibromialgia. Não sei se Então, ficou claro. sim, então para tirar, já quebrar alguns paradigmas, né? Vamos quebrar Esse seria, essa esse seria o fantasia. principal, né? De pensar, né, que eu vejo algumas pessoas, mas profissionais da área da saúde mesmo, falando, né? Que é de origem depressivo, que enquanto você não curar a sua depressão,
a fibromialgia sempre vai estar presente. Tem gente que inventa uma história que fala, ela deprime o sistema, através da sua depressão, deprime o sistema e por isso que a dor vem. Né? Então, para a gente quebrar um pouco já esses paradigmas, né? Tem um pessoal assistindo a gente aí que é físio, outros são enfermeiros, né? Que eu estou vendo ali, mas o pessoal que trabalha com essa medicina integrativa, né? Que seja com a acupuntura, ozônio ou a própria fisioterapia, já para a gente começar a quebrar um pouco esses conceitos, né? Durante essa live, que eu acho que isso, por isso que eu quis trazer muito isso, quis trazer contigo porque sabe bastante sobre o assunto, para a gente quebrar algumas coisas, né? Realmente, isso é realmente importante, a gente conseguir quebrar essa cultura, né? A gente exerce uma cultura. Você já percebeu que a maioria dos problemas que a gente tem para conseguir trabalhar com os nossos pacientes, seja de fibromialgia, seja de qualquer outro tipo de dor crônica, isso eu nem vou falar dos outros tipos de problemas, vamos só pensar na dor crônica. É porque eles vêm com uma cultura fechada na cabeça dele ali, que ele não pode fazer um exercício porque vai piorar, porque um médico ou algum profissional da saúde disse que ele tem que fazer repouso 100% absoluto, ou não soube explicar, ou não posso pegar peso, então ele não pode fazer exercícios e fortalecer a musculatura, porque o médico disse, ou quem tratou disse que não podia, ou então, olha, é isso, você vai carregar pro resto da sua vida, tem que se acostumar com isso, e não explica como é esse se acostumar. Então, é muito importante que quem vá trabalhar com essas pessoas tenha, pelo menos, um pouquinho de curiosidade mesmo, para tentar entender a fundo como funciona os problemas, né, as doenças, para não perder o paciente na hora do primeiro contato. Porque se a gente chega com um paciente, ainda mais de fibromialgia, que é um paciente muito sensibilizado, e fala, o seu problema emocional, você já não está tratando uma depressão, paciente, você perdeu o paciente ali, ele não vai mais conseguir confiar em você, ele não vai fazer um tratamento específico, porque ele vai falar, opa, ela já está me julgando, mais uma que está me julgando. Né, mais uma, além de todos os meus amigos, familiares, patrões, essa pessoa que deveria ter estudado para me tratar está me julgando também. Essa é a sensação que eles têm. Isso é um tipo de relato que é real, Léo. A gente recebe esses tipos de relato. Eu já cometi esse erro antes de entender, antes de parar para estudar de fato a fibromialgia. Eu fui uma dessas que também plantei culturas negativas na cabeça de um paciente e não tive um pingo de sucesso depois do tratamento. Até porque depois de tantas pessoas falar que é de origem depressiva, às vezes a pessoa nem é depressiva, mas acaba ficando depressiva, né? Porque ela coloca isso na cabeça. E aí essa Exatamente. doença demora muito mais para a gente se livrar ou amenizar os sinais e os sintomas que essa pessoa está sofrendo. Exatamente, até porque se a gente basear indo pela neurociências, né, a gente sabe que tipo, pensando assim, o cérebro vai tomar aquilo como uma verdade absoluta e qualquer coisa que seja contra aquilo que aquela pessoa está acreditando porque escutou várias vezes, que é uma mentira contada várias vezes torna verdade, ele vai lutar contra, vai mandar sinal de dor o tempo todo. Tudo vai ser motivo para proteção. Sim. Tá, a gente falou de sinais, sintomas e a causa. Se não é uma causa depressiva, porque a depressão só é um dos sinais e sintomas que formam essa síndrome, que não necessariamente todos os pacientes têm a depressão, como você disse. Existe Uhum. uma causa para se criar, uma causa dessa doença? Por que se cria a fibromialgia em determinadas pessoas específicas? Fechado, não. Estudos tem um monte, mas não tem nenhum estudo conclusivo que fale assim, nossa, olha, descobrimos a causa real da fibromialgia. Não, tem N estudos em andamento, alguns estudos bons, outros nem tanto. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para o Léo alguns artigos que a gente vai acompanhando, né? Mas em si, a gente sabe que a afirmação mais plausível hoje é uma sensibilização central, né? A pessoa tem uma hipersensibilização central e que isso fica causando uma dor que às vezes numa pessoa ela é aceitável, é amena, num fibromialgico, por exemplo, ela é muito mais acentuada. Tipo, uma dor em mim, não tenho fibromialgia, ela é 3, no fibromialgico já vai para 10,
uma EVA, por exemplo, né? Aí tem estudos que saiu um estudo não lembro a data específica, falando também que fizeram umas contagens no intestino e viram que o fibromialgico tinha uma quantidade diferente de bactérias e que também podia ser uma das causas, mas não tem nada específico, né? Outros falam em relação às células da glia, né? Que também pode trazer essa alteração, né? Piorando essa sensibilização, mas são tudo estudos. Causa específica, não temos. Eu não conheço ainda também. Estou torcendo para conhecer, que talvez quando eles acharem a causa, quem sabe um dia acham a cura. Sim. E sobre a prevalência? Qual é a prevalência Prevalência, na população? então, a prevalência são os dados também que eu tive um pouco de dificuldade para achar atualizados, né? Mas em torno assim, a gente sabe que em torno de 35% da população mundial tem dor crônica, dentro desse percentual, em torno de 10% tem fibromialgia, pensando em população mundial, né? Aqui no Brasil, gira em torno mais ou menos, se eu não me engano, eu vi um estudo, eu acho que eu separei até, em torno mais ou menos de 2% da população brasileira tem fibromialgia. Eu vou só, mas foi um estudo até feito por uma faculdade aqui do Brasil, aí eu não vou lembrar, desculpa, minha cabeça está horrível hoje, mas em torno de 2% da população do Brasil tem, é um índice alto, né? O Brasil é muito populoso. Se pensar em todas as doenças, é mais ou menos isso. Mas a gente não tem fechado, atualizado mesmo, nem na Epifibro eu achei um dado atualizado sobre isso, mas assim que eu conseguir, eu passo para você também. Tá. E existe uma prevalência de raça ou de sexo, assim, é mais em mulheres, mais em homens, mais em pessoas brancas, pardas, amarelas, negras? A fibromialgia a gente tem desde criança até o idoso, né? A gente tem a fibromialgia infantil também, não é o maior índice, mas nós temos também, às vezes. Então, é uma coisa para quem lida com criança e que trata dor em criança, é uma das coisas que vale a pena ficar de olho, aprender, ver, né? Dar uma olhadinha ali, porque tem. Mas o índice é maior em mulheres, mais ou menos na faixa etária dos 35 anos a 40, 50 anos, né? É mais ou menos como se fosse a cada 10 pessoas, 7 são mulheres que têm fibromialgia, 7, 8 são mulheres. Né? Em relação à raça, assim, não tem muita coisa comprovada em relação a estudos que diz, mas que são mais mulheres, isso é comprovado, né? Em torno de cada 10 pessoas, 7 são mulheres. Nessa, mais ou menos, essa faixa etária, a partir dos 35 anos, começa a desenvolver. Aparecer os primeiros sintomas. E sobre diagnóstico, o que é de mais avançado para a gente diagnosticar uma fibromialgia, né? Antes ficava só no clínico ou nas palpações. Eu lembro que um tempo o pessoal fazia um pouco de PET scan, mas pelo custo muito alto isso não foi para frente, ou talvez porque era ineficaz, eu não sei muito bem. Algum pessoal trata com uma termografia, tenta um pouco diagnosticar com a termo, não sei se como que está isso daí? Conta um pouco para nós. O diagnóstico da fibromialgia, ele é feito, clínico, né? Não tem nenhum exame comprovado de imagem, ou seja, de sangue, ou seja, do que for, que prove, né, que comprove o diagnóstico. Então, primeiro de coisa, ele é clínico. Então, aqueles que forem pacientes que estiverem assistindo essa live, cuidado, né, com o seu dinheiro, porque não tem, de fato, um exame específico, né? A gente tem, sim, alguns exames bons que ajudam, mas que comprove o diagnóstico, não. Então, ele é clínico, ele é através de uma anamnese muito bem elaborada, o médico faz uma série de perguntas, um questionário ali, tentando analisar todos os fatores, né? Que seja de preferência um biopsicossocial, né? Não são todos que fazem, mas deveria ser, infelizmente. Enfim. E então você vai lascar a crise. Por dor persistente, a pessoa tem dor mais de 3 meses, então já é um ponto. Aí você faz o exame físico. Veja, antigamente as pessoas citam os pontos dolorosos, que são os pontos gatilhos, né? Os center points, mas assim,
não se usa mais, não deveria mais se usar, né? Desde 2010 a gente foi retirada essa avaliação. Em 2016 o Wolff colocou lá o Wolff na academia, no Colégio Americano de Reumatologia, que é onde eles jogam todas as diretrizes, né? Eles já tiraram desde 2006, muito bem estabelecido esse critério que não usa-se mais a palpação de pontos gatilhos. Então você tem, isso se exclui, mas eu particularmente, eu, Mayra, particularmente, então não me julguem, pessoal, acho que a gente não pode nunca esquecer, né? Valorizar o passado. É importante o toque no paciente, a gente precisa saber a intensidade da dor, a gente precisa, né, a gente pode não se basear isso para dar o diagnóstico. Tocou ali, deu 18 pontos, ele tem 12 pontos, por exemplo, dos 18, ele tem fibromialgia. Não estou dizendo que a gente tem que diagnosticar, mas é importante tocar, você saber como é que está essa sensibilidade do paciente, usar o algômetro, né, que mede bem, enfim. Então, o exame físico, exame funcional, muitos médicos fazem exames de sangue para excluir outras doenças, né? Então, ele vai para o critério de exclusão, para tirar outras doenças da margem. Tem questionários que são usados também, que é o índice de dor generalizada e a escala de gravidade, né, de severidade dos sintomas. E tem o padrão ouro, que é o FIC, que é um dos que a gente usa bastante também. Esses são atualmente a forma como a gente, como as pessoas, né, os profissionais diagnosticam a fibromialgia. Não é rápido, leva bastante tempo, né, para sair esse diagnóstico, dependendo da onde a pessoa vai procurar a ajuda, mas é mais ou menos por isso. Por exemplo, mas tem alguns médicos que eu sei que chega para mim, por exemplo, no meu consultório particular, com exame de termografia, eles pedem. É um exame legal, mostra bem ali, é bem definido, né, as áreas avermelhadas com ponto de dor, isso mostra bem que a pessoa realmente está sentindo dor, tudo, mas não é um critério para ser diagnóstico, é um exame clínico mesmo, baseado em exame físico, uma anamnese bem elaborada e os questionários. E os critérios e as exclusões de outras doenças. Eu falo, né, Lê? Eu falei pra você que eu falo. A gente não testou aquele olhar, né? Que eu falei pra você me cortando no olhar. Tá, a termo, então, ela é só um complementar, né? É Mas só um houve um complementar, né? avanço mesmo assim, a termo, ela Houve, não é houve. Até não, a interessante, termo, eu assim. acho, assim, na minha opinião, apesar dela. Sandrinha, você tá assistindo? Um beijo, Sandra. Eu posso só falar uma coisa da Sandra, porque eu acho que Pode. as pessoas merecem saber. A Sandra, ela é presidente da Abrafibro, ela é fibromialgica, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na vida. Ela é inteligentíssima, ela sabe, aquela pessoa batalhadora que, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, que ela tem outros problemas além da fibromialgia, ela não deixa o barco virar e ela luta pelos direitos dos fibromialgicos no Brasil. Essa pessoa merece todas as honras, não é porque eu trabalho na sua associação que eu estou falando isso, é porque realmente você merece, Sandra. Falei. Enfim, a termografia é um dos exames que estão mais avançados, né, na questão assim de nos mostrar a questão da dor, mas ainda não está reconhecido como dar o diagnóstico da fibro. É Tá. uma coisa que precisa ficar claro. Sim, até porque, né, eu acho que a termografia mesmo de diagnóstico, né, o aparelho hoje em dia ele custa um valor pouco acessível, né? A gente tem as outras Tem isso. termografias um pouco mais baratos, né, aparelho de 5, 6 mil reais, mas isso a gente usa muito mais para analisar a área e nos dar um guia para o tratamento, mas a de Isso. diagnóstico, mesmo se um aparelho que custa 60, 70 mil reais, pouco É acessível muito para a caro. população, né? Tem aparelhos que chega Infelizmente, até, né, Léo? tem aparelhos que chega até 300 mil, né? Em clubes de futebol usam bastante. E de tratamento, o que que há de mais top hoje em dia, mais atual, né? Para que as pessoas saibam como tratar melhor esse paciente. Bom, a gente vê por aí no mercado diversas coisas, né? Bombando assim, mostrando, por exemplo, ultrassom, aquele ultrassom de São Carlos, que alguns pacientes fizeram e tem tido um resultado bom, né? Mas eu já tive relatos de alguns pacientes que teve o primeiro gatilho, a dor voltou, então também não é um tratamento que
fiel que vai te ajudar 100% ainda, infelizmente. O tratamento ainda vai ser baseado em profissionais, né, multidisciplinar. Então, não uma pessoa só não faz o tratamento. Então, não tem mágica, Léo. Infelizmente, na fibromialgia não tem mágica. É, vai fazer o tratamento medicamentoso, vai passar com outros profissionais, na fisioterapia, que é o que eu acho que posso falar um pouco mais. O TENS também tem um estudo, né, que saiu ali, que o TENS tem tido uma boa resposta no controle da dor, tem diminuído um pouco essa sensibilização, e principalmente no paciente em movimento, né? Então, o TENS dos aparelhos que a gente tem normalmente, o TENS é um dos que tem funcionado, né? É muita terapia manual, né? Mas tem que saber como fazer, porque eles são muito sensíveis ao toque, então não pode ser qualquer tipo de toque, porque senão você piora, não pode ser repetitivo, você não pode fazer fadiga no paciente, tem que focar não pode ser um tratamento igual para um tratamento de dor crônica, outro tipo de dor crônica. Ele tem que ser diferenciado, porque a gente não pode causar fadiga no paciente, porque piora, agrava um dos sintomas. Mas é mais ou menos isso. E o padrão ideal, na minha visão, é o tratamento interdisciplinar. Seria aqueles que todos os profissionais discutiriam juntos a melhor abordagem daquele paciente dentro da sua área, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem pouquíssimo disso. A gente tem, no máximo, multi. Vem comigo, depois vai lá com outro profissional que eu não conheço, né? Um psicólogo, educador físico, aí vai assim. Mas o ideal seria todos juntos. Aliás, eu estou bem curiosa para saber o que você tem para falar da ozônio em relação à fibra. É uma das coisas que eu estou mais ansiosa, para entender esse funcionamento. Tá. E já a gente chega lá. E de medicamentoso, o que que o pessoal está fazendo uso, assim, geralmente? O que a gente mais vê são aqueles que, de repente, têm dupla abordagem. É que a gente não sei se a gente pode ficar falando nome de medicamento, né, para ser fisioterapeuta, mas, em geral o médico avalia ali a questão do que mais está precisando no paciente, né? Então, aqueles que têm dupla abordagem, né, que faz o papel, por exemplo, de antidepressivo, e no controle de dor são os mais receitados para fibromialgia, né? São aqueles Sim. mais receitados. Mas em si, são esses medicamentos mais fortes mesmo, que ajuda na questão da depressão e ajuda na questão do controle da dor. Eu não sei se isso ajuda muito, mas eu não sei se a gente pode entrar no critério da parte medicamentosa, né? Mas que vale um adendo. A parte é importante que o paciente tome direito o medicamento, siga direito as suas orientações, para a gente conseguir trabalhar essa parte também, né? Porque não adianta o paciente ser rebelde, não aceitar tratamento nenhum e querer melhorar a partir do nada. E uma das coisas que a gente mais foca, que é uma das coisas mais importantes, que eu não posso sair dessa live sem falar isso, é a educação do paciente. Né? Se o paciente precisa entender o que está acontecendo com ele, precisa entender como controlar a sua dor e seus sintomas, né? Precisa. A Sandrinha está dizendo também que tem medicamentos para induzir o sono, né? Ah, eu acho que tem aqueles Zolpidem, tem uns medicamentos que eu não sei se a gente pode entrar, mas tem muitos, muitos. Desde para você controlar todos os seus sintomas. Tá. E conta um pouquinho, né? E depois eu já entro no tratamento com ozônio, um pouco com a acupuntura, mas conta um pouquinho por que que você foi para a associação, você tem alguma história com a fibromialgia, algum parente, ou você mesmo, ou seu esposo, porque o interesse seu por esse assunto, né? A Sandra, que é presidente, você já disse que ela é fibromialgica, mas e o seu especificamente? Ou porque tinha muitos pacientes? Eu não tenho fibromialgia, né? Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam mesmo, falam, nossa, Mayra, mas por que você está tão engajada? Você respira fibromialgia? Eu gosto do tema, eu gosto de dor crônica, é um tema que eu já gostava antes de estudar. Sempre quando eu tinha que escolher, por exemplo, assim, vem um paciente de pós-operatório para mim, ou vem um paciente ali, uma artrose, não sei o que, eu já gostava dos crônicos, eu já tinha uma caída para paciente com dor crônica, né? Esse foi o começo do meu primeiro amor pela parte de dor. E
E aí eu participei de um projeto, né, de educação em dor, no qual eu fiquei maravilhada, encantada, apaixonada, e aquilo foi um estupim, assim, um gatilho para eu falar, é isso que eu quero. Eu preciso estudar isso, eu preciso focar nisso, preciso tentar entender esse mundo melhor, assim, porque eu não quero ficar olhando para a cara do meu paciente e não saber mais o que fazer com ele, ficar repetindo técnicas, repetindo o discurso, repetindo e ver aquele paciente sofrer, chorar na minha frente, não melhorar. Aí eu comecei a estudar. E eu tinha muitos pacientes com fibromialgia. E eu não queria ser mais uma que olhava para a cara do paciente e falava assim, olha, procura uma psicóloga, você tem problema emocional. Eu não queria ser mais uma dessas. Então eu comecei a estudar, fui fazer cursos de fibromialgia. E então eu montei uma página na internet sobre dor crônica, chamada Dona Dolorida, essa página tem até hoje. E através das minhas postagens, a Sandra me conheceu. Então ela veio conversar comigo, gostou mais ou menos da minha abordagem, que era em educação em dor, e me chamou para ser voluntária na Abrafibro. E aí eu comecei, foi uma honra, fiquei muito feliz, conheci uma equipe maravilhosa, né? Me realizou entrar nessa associação. E aí depois eu fui convidada a ser a diretora científica. E aí hoje a gente faz um trabalho forte ali em educação em dor, tendo bastante palestras e lives, inclusive com profissionais da SBED. Olha que honra, olha o quanto que eu aprendo, Léo. Olha como Deus é generoso Sim. comigo. Mas eu não tenho, assim, pessoalmente, eu tenho amigas que têm fibromialgia, mas que não foi o motivo para eu estudar isso. Eu não tenho ninguém da minha família, foi realmente profissional. Eu senti, sabe aquele chamado? Vai estudar isso, Mayra? Você gosta disso? Você tem prazer nisso? Foi um chamado. Eu não tenho uma explicação melhor do que falar que foi um chamado. Eu gosto. Eu gosto de fibromialgia, eu gosto de trabalhar com fibromialgicos. Que bom. É isso. Não é porque gera muito essa curiosidade, né? Eu mesmo fiquei com isso pensando, nossa, eu conheço a Mayra faz um bom tempo, né? A gente se conhece acho que uns 5 anos aproximadamente. Por aí. Falei, eu acho que será que a Mayra desenvolveu a fibromialgia? Ela tá com fibromialgia agora? E a gente sempre veio isso na cabeça. Falei, eu preciso conversar com a Mayra sobre ozônio para ver se eu consigo tratá-la. E você sabe que. Não, mas é bom que você conversar, por exemplo, está vendo que tá a Luciana Reis aqui está acenando. A Lu, ela é prima, né? Ela é esposa do primo do meu marido, ela tem fibromialgia, além de outros problemas também. E aí, quando surgiu a nossa live, eu já mandei para ela ali, falei, Lu, assiste, quem sabe vai sair alguma coisa boa ali, né? Uma luz no final do túnel para te ajudar nesse controle da dor, né? Esse controle maior para você voltar a ter uma qualidade de vida, porque é muito triste, Léo. Você não conseguir, parece que você foi atropelado, né? Os relatos são, fui atropelada por um caminhão, às vezes eu não consigo sair da cama, eu não tenho vontade de me olhar no espelho, eu mal consigo escovar os dentes, sabe? É difícil fazer as tarefas da minha casa, quanto mais trabalhar, e eu tenho que sorrir porque as pessoas não estão vendo nada diferente em mim, né? Então, são pessoas carentes de profissionais que façam que Sim. acolham, que tente dar o seu melhor ali. Eles merecem, eu acho que qualquer pessoa merece, né? A gente precisa de mais profissionais que gostem disso para nos ajudar. É isso. Até a professora Rosa aqui, que ela é professora de acupuntura, né, da Ibramec, que também dá cursos de ozonoterapia pelo Dr. Ozônio, né, ela disse que também adora os fibromiálgicos aí. Eu preciso conversar com ela. Depois você me passa contato, por favor. Vamos Tá, conversar. Vamos passo sim. conversar sobre isso. Quem sabe, né? A gente tem uma ideia de ajudar todo mundo. Isso. Então, falando um pouco agora da ozonioterapia, né? Para quem Vou não botar. conhece, né, um pouco da ozonioterapia, a ozônio ela é uma tripla ligação do oxigênio, né? Se a gente pensar o oxigênio, ela é O2, o ozônio ele se forma o O3. Há uma divisão dessa molécula de O2 e essa molécula vazia se gruda, né, a uma segunda molécula de O2 formando o O3. É uma molécula totalmente instável e essa instabilidade dela
a gente pode chamar, alguns dizem que é um ozônio nascente, né? Principalmente o Dr. Lair Ribeiro, ele fala sobre isso, né? Sobre esse ozônio ser o oxigênio nascente. Essa molécula totalmente instável, ela se desprende dessa dupla ligação e ela vai encontrar um parceiro para ela. Pensa assim, em uma molécula que ela quer se casar, é uma pessoa solteira, uma mulher solteira que ela quer se casar a qualquer custo. É essa molécula solta. Ela vai se desprender e grudar em alguma coisa. Ela gruda em quê? Principalmente em agentes que estão ocasionando, né, o processo inflamatório, ou a dor, ou algum vírus, ou alguma bactéria, ou algum fungo, tudo aquilo que o corpo não reconhece como algo bom. Essa molécula se gruda a isso. Quando ela se gruda, ela começa a oxidar, porque é uma terapia oxidativa no primeiro momento, porque ela estimula agentes e enzimas, hormônios antioxidativos a funcionar. Pensa, a boa parte das dores que ocorrem, muito acontece, e isso também no fibromialgico, porque o sistema está oxidado, então ele é muito mais, né, os agentes antioxidantes não estão funcionando perfeitamente, deixando esse sistema oxidado, né, então sendo mais sensível a qualquer tipo de dor. Então a gente vê muito ali na neurofisiologia da dor, né, você falou um pouquinho, a troca das vias, né, a gente vê o fibromialgico muito mais na allodynia, né, ele está trocando Uma aquela dor via, alogínea. isso, usando uma via mais grossa, cheia de mielina, por isso que as informações dessa dor chegam muito mais rápido no sistema nervoso central, então a qualquer toque, a qualquer manipulação, ele vai sentir mais dor, porque a via foi trocada. Essa via trocada ocorre por uma oxidação do sistema, muitas das vezes, né? A gente já tem alguns estudos falando disso, não especificamente na população fibromialgica, mas explicando a troca das vias. Né? Se antes, então, essa dor subia para uma fibra C, uma fibra alfa, né? E agora ela vai subir para uma fibra beta, que é cheia de mielina, então a gente tem que reeducar esse sistema. De que jeito? Com a ozonoterapia. Então, com a ozonoterapia a gente consegue trocar a via de acesso, a via de subida dessa dor. Se eu troco a via, eu diminuo a sensibilidade desse paciente, logo eu diminuo a dor dele. Isso seria a primeira grande explicação nesse ponto de vista da fibromialgia, que só dessa informação acho que a ozônio seria um dos principais tratamentos, né, para o fibromialgico. Só de ele fazer isso, ele seria um dos principais. Mas ele tem Léo, deixa eu muitas te outras perguntar funções. uma coisa. Você tem tratado, você pegou pacientes com fibromialgia, qual é mais ou menos curiosidade, tá? Quantas sessões, mais ou menos, para começar esse alívio de dor? Você tem mais ou menos essa estatística usando ozônio? Para o alívio da dor, né, então muitas das vezes depende muito também da aceitação desse paciente da via de aplicação. Porque a ozonoterapia ela pode ser aplicada endovaginal, intrarretal, autohemoterapia menor, autohemoterapia maior, intramuscular, intradérmica, intraarticular, sublingual, auricular, sim, ela tem pelo menos 15 portas de entrada. Então, alguns pacientes apresentam uma certa resistência para as vias sistêmicas. E aí eu vou chegar num outro fator que a ozonoterapia vai se beneficiar muito o paciente fibromialgico, que é um dos estudos que você citou, que há bactérias dentro do intestino, deixando esse intestino irritado. Essas toxinas desse intestino vão ser liberadas para o sistema, e aí esse sistema passa a ter maior sensibilidade, ser mais propenso a processos inflamatórios. E alterando também a sensibilidade à via sistema nervoso central,
na área de modulação desse cérebro, né? Se a gente pegar a neurofisiologia da dor, é claro que não dá para a gente explicar aqui pelo curto Ah, espaço do isso demora tempo, isso, é, mas, uma conversa de mas, horas. sim, mas a modulação dessa dor, muitas vezes está modulando de uma maneira errada por um excesso de Uhum. toxinas liberado pelo intestino. A Isso é ozonoterapia, realmente uma das suspeitas. da suspeita, sim. E aí, a ozonoterapia, por ela ser algo oxidativo, hoje em dia não existe bactéria do mundo capaz de, de ser resistente ao ozônio. Porque o ozônio, ele vai lá e corrói a parede da bactéria. Então, você pensa no antibiótico, né? Quando você está com alguma bactéria, o pessoal já entra com antibiótico para tratar essa bactéria. Aí entrou com antibiótico, essa bactéria ficou resistente àquele antibiótico, você tem que entrar com antibiótico ainda mais forte para combater essa bactéria. A ozonoterapia não, porque ela, independente, não, ela não tem como criar resistência ao ozônio, porque ela corrói a parede da bactéria, destruindo ela. Então, agora eu não Entendi. tenho mais a bactéria do intestino, logo também eu não tenho mais essas toxinas percorrente durante meu todo o corpo, então eu trato a dor desse paciente. Gostei. Faz sentido. Gostei. Entendeu? E quanto. Só mais uma pergunta, curiosa, que eu estava esperando ansiosa É. por essa live para saber, né? Como que funciona assim? É acessível ao público em O questão de tratamento? valores, o É, tratamento? isso. Eu não Aí, sei, porque é uma coisa teoricamente nova, né? Mais ou menos nova. não, não, nova não, Na, nova não. na, não, 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 não. não digo assim de nova, da técnica ser nova que a gente não conhece, mas assim, é nova em relação à divulgação para a população leiga. Isso que eu quero dizer, né? Muitas pessoas não conhecem a ozônio. É isso que eu quero dizer. Não que ela Sim, seja, não é sim. um tratamento novo, tipo, acabou de aparecer. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, agora a gente ouve falar bastante de ozonioterapia, muito mais do que antes. A gente, eu digo assim, nós leigos não trabalhamos com ozonioterapia, né? Os pacientes que buscam métodos para melhorar, né, para tratar. E a ozônio vem aparecendo. Sim, E isso é novo. E é isso que eu quero dizer, que essa alternativa é nova. É isso que eu quero dizer, só para ficar claro, gente, pelo sim, amor de tá. Deus. Não, então, só para ficar claro também, a ozonoterapia existe há mais de um século, né? O primeiro artigo científico foi escrito em 1914, já era cientificamente provado em feridas, tratava-se feridas dos soldados na Primeira Guerra Mundial com ozonoterapia, porque não existiam antibióticos na época. Se pegar a penicilina, por exemplo, foi Ah, descoberta em 1923. Em 1914 a gente já estava tratando com ozônio, bom, Rosônia, entendeu? entendi. É. E no Brasil vem ganhando força nos últimos 3 anos. Porém, Rússia, Cuba, já tem hospitais que tratam de ozonoterapia, desde o pronto-socorro até o centro cirúrgico, UTI, qualquer patologia que entra dentro de um pronto-socorro é tratado com ozonoterapia. Então é câncer, AIDS, dores, infecção, qualquer coisa desse mundo que entrar no pronto-socorro, na Cuba e na Rússia é tratado com ozônio. O Brasil vem ganhando Entendi. força muito porque havia uma resistência devido à indústria farmacêutica, né? Esse que é o Sempre problema. muito contra isso, porque é uma terapia totalmente natural e que dá muito mais resultado que qualquer medicamento. Logo, não gera dinheiro para eles, né? E não gera dinheiro para eles, né? Já temos comprovado cientificamente mais de 256 doenças tratadas com ozonoterapia. Que legal. Entendeu? Nossa, então é realmente E, uma oportunidade ímpar, é, né? Para quem tem essa acessibilidade. sim. Então a gente falou de uma bactéria, a gente falou de um processo oxidativo, né? E a troca das vias da alodinia e agora para uma via normal, né? Então a gente trocou as vias também com a ozonoterapia. Aí vamos falar um pouco mais também como ela age, apesar de muitas vezes, né, ou a maior parte das vezes, como você mesmo falou, a ozonoterapia a fibromialgia não é de origem inflamatória,
Porém, com a dor, muitas vezes o paciente, ele tem a dor, ele começa a fazer o mecanismo errado dos movimentos, pode gerar o processo inflamatório. Sim, isso é uma coisa que vale ressaltar, que eu deveria ter falado antes mesmo. Boa abordagem, Léo. A fibromialgia ela não é inflamatória, mas no quadro do paciente, né, profissionais que vão até se identificar que atendem pacientes com fibromialgia, é muito comum a gente ver, por exemplo, o paciente tem a fibromialgia e tem um quadro de tendinite forte, bursite forte, ou uma tendinite de pata de ganso, uma inflamação na pata de ganso, ou, por exemplo, é muito comum esses quadros inflamatórios localizados no paciente fibromialgia. Isso é muito Sim. comum, eles realmente desenvolvem bastante, tá? Então, Muitas vezes pela dor, né, começa a funcionar errado, a biomecânica faz errado, causa um estresse em determinadas musculaturas ou determinadas fibras, que vão causar o processo inflamatório, né? Além disso tudo, a gente pode... E aí, voltando nos trigger points, por isso a origem desses trigger points. E é muitas vezes esses trigger points, né, que vão ocasionar também o mau funcionamento da biomecânica, gerando processo inflamatório, aumentando ainda mais a dor desse fibromialgico. No processo inflamatório, essa molécula solta, ela se gruda nos agentes inflamatórios. E ela começa a oxidar esses agentes inflamatórios. Então, tirando qualquer tipo de inflamação dessa articulação ou desse músculo. E, consecutivamente, se eu não tenho mais inflamação, eu também diminuo a dor. Se a gente pensar, né, no ultrassom da fisioterapia, que trata o processo inflamatório, mas ele trata dissipando, né, gerando um calor profundo, dissipando os agentes inflamatórios. Ele dissipa, ele não mata esses agentes inflamatórios. Se a gente pensar no medicamento, tudo bem, o medicamento até percorrer todo o corpo, a chegada no local da inflamação, ele chega com uma potência muito baixa, 20% ali talvez. Mas a ozonoterapia não, ela é local nesse caso. Nesse caso, a gente vai injetar o gás local, que alguns pacientes reclamam, até falar, ah, é dolorido. Por que é dolorido? Porque está queimando o processo inflamatório, ele queima na hora todas as toxinas inflamatórias. Então eu também trato esse processo inflamatório desse paciente. Além disso, a ozonoterapia, ela ativa um elemento antioxidante chamado ARI. Você já ouviu falar, dentro do nosso corpo. Esse ARI vai ativar diversas coisas do nosso organismo. Uma das coisas que ele ativa é via sistema nervoso central. Quando ele chega no sistema nervoso central, e esse ARI ele só está ativo quando esse sistema está muito oxidado. Então, a ozonoterapia ela força com que ele funcione. O ARI, via sistema nervoso central, ela começa a liberar dopamina, ela libera testosterona, ela libera GH, ela libera acetilcolina e libera um hormônio da juventude, que muitas vezes é esse hormônio da juventude, pouco secretado a partir dos 40 anos, e agora volta a ser secretado, novas células são criadas e aumentando a resistência do sistema contra a dor. Esse hormônio só é possível ser liberado quando esse sistema está extremamente oxidado, ou há uma carga imensa de algo oxidativo para que ele funcione. Não existe um medicamento que libera esse tipo de hormônio. Há medicamentos que liberam acetilcolina, né? ou sertralina, né? Que acaba liberando, né? Faz liberação de acetilcolina e da própria sertralina, né? Quem faz o uso aí de amitriptilina, de alguns medicamentos que às vezes é usado por paciente fibromialgico, né? Falou, ele é indutor do sono. Tá, mas ele é indutor do sono porque ele diminui a via sistema nervoso central, ele faz a diminuição
das ligações neurais. Então, ele diminui o sistema nervoso, diminui as ligações neurais, então ele induz ao paciente ao sono. Consecutivamente, se eu tenho menos ligações neurais, né, menos velocidade, vamos supor assim, se a gente puder fazer uma eletroneuromiografia, a gente vai ver que diminui essa velocidade. Se eu tenho a diminuição da velocidade, diminui a velocidade da dor, da condução da dor, logo eu diminuo também a dor desse paciente, né, consecutivamente. Algumas outras, né, acontece também de algumas outras informações, usar a ozonoterapia, por exemplo, para a via sistema nervoso, a via medular, né, no controle da dor, porque ele diminui, né, você pode tanto modular para ele diminuir a velocidade das células P ou aumentar essa velocidade das células P. Se eu aumento, eu tenho um aumento da levada das informações, da cruzada do corno posterior para o corno anterior. E se eu diminuo, né, eu tenho uma diminuição dessa informação. Então eu preciso analisar em que fase esse paciente fibromialgico se encontra, para analisar se eu devo, dependendo da concentração do ozônio, diminuir ou aumentar. Então, pensa num uso, sei lá, do TNS, numa equipe multi. Eu fiz usando aquele TNS, será que não seria bom aumentar a velocidade das células P para levar ainda mais as informações mais rápido para o sistema nervoso central, para fazer o bloqueio da dor? Pode ser. Ou não, a ozonoterapia está com uma forma primária, a célula é primária, então eu preciso diminuir a velocidade das células P. Então tudo isso eu consigo moldar dentro da própria terapia para o controle da própria dor. Maravilha. Eu já vi que tem bastante gente aqui assistindo, inclusive eu já vi até uma pergunta de uma amiga, Léo, depois se você puder dar uma olhada, não sei sem responder a pergunta dela, da Alessandra. A Alessandra é minha amiga pessoal também, ela é fibromialgia. Falei que tinha algumas amigas que tinham, ela é uma das que também entrou interessada em saber o que você tinha para falar, porque as coisas que eu tinha, ela já está careca de saber, mas ela está bem ansiosa em saber. Deixa eu ver que pergunta. Obrigada, Lê, por ter entrado. Eu acho que tem um monte aqui, né, de gente entrando. Tá, já eu dou uma olhadinha um pouco nas perguntas. Mas eu consegui agora, depois você responde, eu passo para ela, não tem problema, tá? Só para ficar claro que eu vi você aqui, Ale. Tá. E então a gente falou de uma via retal, a gente falou de uma via intraarticular e intramuscular, os efeitos que isso pode ocasionar. E além disso, eu tenho uma via de autoemoterapia. Vem ganhando cada vez mais mercado, porque a autoemoterapia, ela aumenta a oxigenação das células. Se eu tenho um aumento de oxigenação das células, eu tenho um aumento do aporte de nutrientes para essas células. Se eu tenho um aumento da oxigenação das células, tem uma coisa do nosso corpo que adora o oxigênio, as mitocôndrias. As mitocôndrias é uma usina de energia para o nosso corpo, para quem não conhece. As mitocôndrias, através do ciclo de Krebs, vai formar ATP. Se eu tenho um aumento das funções da mitocôndria, eu tenho um aumento do ciclo de Krebs, eu tenho um aumento do ATP, o que você falou, o fibromialgico, ele apresenta fadiga muscular muitas das vezes. Se eu tenho um aumento do ATP para esse paciente, eu não tenho mais a fadiga. Está resolvido o meu problema da fadiga muscular. Porque agora eu tenho um ATP em excesso, mais do que ele até precisa. Então eu também, com o aumento do ATP, se eu tenho mais energia para o nosso corpo, se eu tenho a liberação dos hormônios de testosterona, dopamina, acetilcolina, cortisol, GH e RNA, né? Se eu tenho esses tipos de hormônio sendo liberado, com o aumento do ATP, eu trato, não vou dizer curo, né? Porque curar, prometer cura é muito difícil, mas eu trato muito bem, então, também o processo da depressão. Porque eu tenho um aumento de ATP, eu tenho mais energia para aquele corpo, as pessoas vão se sentir mais predispostas a fazer algo. E com o aumento dos hormônios, ou com a regulagem dos hormônios, não necessariamente o aumento, mas com a regulagem do sistema hormonal, eu tenho mais a predisposição. Então eu trato também a depressão dessa forma.
E se eu pensar no ATP isoladamente, eu trato a fadiga muscular. A fadiga com certeza está resolvida nesse caso. Olha que legal, gente. Fico pensando aqui, você falando, explicando tudo isso, e eu vou imaginando os quadros aqui, e praticamente é um coringa, né, na manga o ozônio. Porque ajuda num contexto geral, né? Assim, não é só numa queixa principal que seria a dor, não, ela ajuda num todo, né? Num Eu todo, gostei. ele consegue atuar em E eu acho que todas isso é as importante vias. para quem tem a fibromialgia, né? Porque o paciente é muito jogado de um lado para o outro, né? Então encontra alguma coisa que funciona, né, como um todo, isso já é uma esperança enorme para quem tem. Muito legal. Deixa eu ver. Como a gente vai entrando para as partes ainda, uns 10 minutos finais da live, só vou dar uma Já? Ai, olhadinha meu no. Deus. Não deu nem tempo de eu falar de acupuntura também. Depois vai ter que marcar uma outra Ai, live para Léo, falar a só de acupuntura é uma acupuntura. coisa tão. Era uma das coisas que eu queria tanto também. Os pacientes falam muito bem da acupuntura, eles reagem muito bem à, à acupuntura. A grande maioria tem mais resultados positivos do que aqueles que acham que não teve efeito. A grande maioria tem muitos resultados positivos e é uma das coisas que eu sempre que tenho oportunidade, eu recomendo para fazer junto com a fisioterapia, né, que é o meu braço. A acupuntura é o meu braço para ajudar nesse alívio principalmente da dor. Uma pena que a gente não vai conseguir falar sobre isso hoje. Uma pena, Depois a gente pena. faz, depois a gente faz no seu canal falando só de acupuntura. Deixa eu ver aqui. A acupuntura.ozônio falou assim: pode falar um pouco da ozonoterapia na endometriose? Então, eu sugiro você dar uma olhadinha numa outra live que a gente fez só de ozonoterapia na endometriose. É muito legal, é só rever que está lá gravado no GTV. Mas a gente pode, depois, se quiser chamar no particular, eu posso explicar também. A Ô, Alessandra falou: para Léo, quem tem fibra, qualquer redução de dor já é um alívio, com certeza, né? Deixa eu ver, quem tem traços de falciformes pode usar o falciforme. ozônio. Até hoje não encontrei nenhuma publicação a respeito. É, assim, não há uma contraindicação. É, é uma contraindicação relativa, né? Então, acho que vale a pena a gente iniciar com doses baixas de ozônio e ver como esse corpo vai reagir no caso dessas pessoas, né? Deixa eu ver, Sandra, não estou conseguindo acompanhar na íntegra, o sinal está péssimo, mas depois vai ficar gravado, ela vai poder ver. Alessandra, quantas sessões pode começar a perceber melhor? Valeu. Então, vai muito da via, da aceitação das três vias, se for retal. É claro que não dá para fazer as três vias no mesmo dia, porque não pode ultrapassar também o excesso de ozônio, há um limite disso. Mas se a gente puder usar as três vias, as quatro vias, né? A via retal, a autoimunoterapia, a intraarticular e a intramuscular, se a gente fizer um conjunto dessas vias, geralmente os pacientes começam a apresentar uma certa melhora, né? A partir da quinta, sexta sessão, eles já apresentam uma melhora significativa, né? Para cura, cada caso é um caso, né? A medicina não é exata, né? Fibromialgia e depressão caminham juntos, a fadiga também. O ozônio ajuda nesses três tripés. Sim, o ozônio ajuda nesses três tripés e muito mais. Ele aumenta o sistema imunológico, ele é muito amplo, né? Aumenta o sistema imunológico, trata qualquer tipo de doenças, fadigas, né? Deixa eu ver. Sandra, esse tipo de tratamento já é oferecido pelo SUS? Então, só tem uma cidade que autorizou pelo SUS ainda, que é a cidade de Araraquara, né, que conseguiram introduzir no SUS, mas está dentro do Ministério da Saúde como prática integrativa. Né, o Ministério da Saúde ele autoriza que seja praticado pelo SUS, porém a indústria farmacêutica realmente faz grande resistência a isso. Tá. Eu Falta posso só um falar uma coisa, minutinho. Léo? Ai, Léo, rapidinho, rapidinho, por Deus. A pessoa que falou assim na endometriose, no ozônio, vai ter uma live sobre sexualidade da fibromialgia no canal da Abrafibro no YouTube, na sexta-feira, com uma médica ginecologista, da parte da diretoria da SBED, nossa psicóloga, então não percam.
falar Tá isso bom. porque é muito importante. Léo, muito, muito obrigada por essa oportunidade para dar voz aos fibromialgicos. Foi uma grande honra. Obrigada de coração. Tá bom. Obrigado a todos também que assistiram. Obrigado, Mayra. Né? Vamos tentar fazer no seu canal, de repente, sobre acupuntura. Não, vai. Vamos sim. Vamos Tá tentar. Não, bom. nós vamos fazer. É uma honra imensa. Tá. Muito obrigada, Léo. Obrigada a todos que Obrigado. assistiram. Isso, obrigado a todos. Desculpa não ter dado tempo de falar da acupuntura, mas vamos